que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh, santo, 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 santo. Eu queria que você, tanto os que estão aqui, quanto você aí de casa, que você fechasse seus olhos nesse momento, que você começasse a falar com Deus, que você começasse uma oração e dissesse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou pronto para receber, Senhor, Teu Espírito Santo desse lugar, Deus. Declare que Ele é santo, que Ele é único. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar nesse ambiente, independente de onde nós estivermos, Deus. Que a Tua presença seja real, Deus. Oh, Tu és santo, Pai. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha retirar toda ansiedade, Deus. Senhor, que seja feita a Tua vontade em nossa vida e que nós possamos, Senhor, fazer tudo de acordo com o Teu querer, porque Tu és santo, Deus. Tu és santo e incomparável. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Eu orei para que Deus retirasse toda a ansiedade, tanto de mim quanto de você que está em casa, que você que está aqui. E a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6 assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Que nós possamos guardar todos os nossos anseios, que nós possamos apresentar tudo a Deus e que tudo seja feito conforme a sua vontade. E que os nossos corações não andem ansiosos, que seja feita a sua vontade em nosso meio.
Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nossos corações e que nós todos os dias possamos buscar ansiosamente por essa paz. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, Deus, porque nós somos teus filhos, Deus. Senhor, retira toda ansiedade dos nossos corações, Pai. Retira todo medo e que a paz que excede todo entendimento, Senhor, esteja em nós. Nós clamamos por ela, Pai. Senhor Jesus, esse culto de louvor e adoração é para Ti, Deus. Nós entregamos tudo para Ti, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Nós somos apenas instrumentos, Pai. Oh, Santo, Santo, Santo. Vamos louvar ao Senhor, amém? Santo, Santo. Clame por mais dele, por mais. Tu és santo, Deus. eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e
Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Desassistido, tu íris, sons de trovões e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, tu és santo, Deus, santo e santo. Ah, Senhor, Tu és santo, meu Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da Tua glória. Ah, Deus, e nós aqui estamos buscando a Tua presença. Aqui estamos, Senhor, para exaltar o Teu nome. Aqui estamos, Senhor, para dizer que só o Senhor é Deus. Aqui estamos, meu Deus, para bendizer o Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és misericordioso. Ah, Deus, aqui estamos, meu Deus, porque queremos o Senhor. Muito mais do que precisar, nós desejamos a Tua presença. Nós desejamos, Espírito Santo, sermos tocados pelo Senhor. Desejamos, Espírito Santo, nos encher dia após dia, culto após culto, encontro após encontro. Nós queremos nos encher.
nos encher do teu Espírito, nos encher da tua presença, nos encher do teu amor, nos encher, meu Deus, da tua graça, nos encher, meu Deus, Senhor, nos encher até transbordar em nós, meu Deus, as tuas virtudes, até, meu Deus, que haja em nós somente o Senhor. Assim como disse João, convém que ele cresça e que eu diminua. Assim nós dizemos, nós declaramos também nesse momento: Senhor, convém, é importante que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o teu nome seja levantado, que o teu nome seja exaltado. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós entendemos, meu Deus, que não merecemos. Entendemos, meu Deus, que não somos dignos, mas entendemos que somos amados do Senhor. Entendemos, meu Deus, que a tua graça tem nos alcançado. Entendemos, meu Deus, que a tua mão, Jesus, está estendida sobre nossas vidas. Nós cremos, Jesus, no teu sacrifício, e é por ele que nós estamos aqui, temos essa fé e temos essa segurança de que somos amados do Senhor, que somos guardados pelo Senhor, que temos o Senhor, que podemos ter mais do Senhor. Nós bendizemos o teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor. Você que está aí com sua Bíblia, pode abrir no livro de Marcos, capítulo 3. Amém? Marcos, capítulo 3. Glória a Deus. Marcos, capítulo 3. A partir do versículo 20, nós vamos ler, certo? Esperar vocês encontrarem para que a gente faça a leitura juntos. E aí você aí de casa também, pega a sua Bíblia, vamos ler, vamos acompanhar, amém? Marcos 3, a partir do versículo 20, que diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Amém? Esse texto começa de uma maneira bem interessante, né? Trazendo esse relato aqui desse momento específico em que Jesus estava vivendo e, como sempre, né, a multidão em volta dele. Aí diz que ele não podia nem comer, né? Os discípulos naquele momento estavam tempo nem de comer, de tanta gente que estava ali, né, em busca deles para ouvir, né, pessoas enfermas, enfim. Mais uma vez, né, como nós vemos em vários relatos da Bíblia, nós vemos aqui, Marcos cita que foi os escribas, né? Quando nós lemos também esse texto de Mateus fala que foram os fariseus, mas nós bem sabemos que esses escribas e os fariseus sempre estavam por ali, né, para
tentar, né, fazer alguma coisa contra Jesus, né, pegá-lo em alguma palavra, fazer umas perguntas, né, com intenção errada. Esse sempre era o intuito deles. Mas aqui nesse momento eles, né, fizeram uma acusação muito forte contra Jesus, né? Eles disseram que Jesus expulsava os demônios porque ele era um demônio, porque ele fazia isso porque ele era o maioral dos demônios, né? Misericórdia. Mas na verdade, o que eu quero focar nesse texto é a partir do versículo 24, 25 e 26, que é onde Jesus fala sobre divisão. Quando Jesus escuta isso, né, os escribas acusando ele, né, na verdade eles não falaram, né, mas Jesus, como sabe de todas as coisas, Jesus sabia o que eles estavam pensando, e aí Jesus faz essa seguinte afirmação. A partir do versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece, né? A palavra subsistir, né, tem a ver com existir, com permanecer, com manter-se de pé. E aí Jesus traz aqui esse exemplo, né, de um reino, né? Nós sabemos que né, na época da Bíblia era comum, né, essa divisão de reino, divisão no sentido falar, né? Hoje em dia a gente usa mais esse país, esse estado, né? Enfim. E aí Jesus traz esse exemplo, usando um reino e usando também uma casa, falando que ou de uma maneira, né, abrangente, como num reino, ou de uma maneira pequena, como numa casa. Se houver divisão, tanto um reino, uma cidade, uma nação, ou quanto uma casa, ela não pode manter-se de pé. Ela não pode permanecer. E o que mais, me chamou a atenção nesse texto é quando Jesus diz, olha, se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Gente, a questão da divisão, ela é tão séria, ela é tão profunda, que nem mesmo Satanás pode prevalecer se estiver dividido. Veja só que coisa interessante. Que a união, a unidade, ela é importante, vamos dizer assim, até mesmo para o mal. Porque Jesus está dizendo assim, olha, até o diabo, se ele estiver dividido contra si mesmo, ele não pode subsistir, ele não pode permanecer de pé, ele será derrotado. E aí nós vemos, né, como a Bíblia trata com seriedade, né, como Jesus tratou com seriedade essa questão da divisão, de estar dividido. E aí tem alguns textos da palavra de Deus que eu gostaria de meditar com vocês também a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Nós vemos aqui Paulo fazendo um pedido, suplicando a igreja em Coríntio. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O problema da igreja de Coríntio, né, é que os irmãos estavam ali, cada um com um partido. Havia, né, uma divisão terrível naquela igreja. E os versículos seguintes, né, o versículo 12, Paulo
explica qual era essa divisão, né? Paulo diz assim, olha, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Então a igreja estava dividida a um ponto em que cada um dizia, não, eu sou de Paulo, eu estou com Paulo. E o outro dizia, não, eu estou com Apolo, eu dizia com Pedro, né? Cefas aqui é Pedro. Eu disse, não, mas eu estou de Cristo. Então eles tinham repartido, havia uma divisão ali. E Paulo diz assim, olha, eu suplico a vocês, eu peço a vocês que vocês falem a mesma coisa, que vocês pensem a mesma coisa, que vocês estejais, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. E aí quando a gente pensa nesse sentido de dividir, né, você sempre vai, pelo menos na minha mente sempre vem isso, né, algo realmente inteiro que é partido. E nós, como corpo de Cristo, como a igreja de Cristo, a gente não pode estar partido. Não pode haver entre nós divisão. Paulo disse, está tudo errado. Primeiro que eu não sou nada. Primeiro que, né, a gente não é nada. E segundo que Cristo também não está dividido. Então, esse negócio aí está tudo errado de vocês. Então, por favor, eu suplico a vocês, não haja entre vós divisão. E aí, eu pensando sobre essa questão do que ele fala aqui, né? Nesse finalzinho, ele diz, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aí nós podemos pensar, mas será que nós temos que ter todos a mesma opinião? Já que, né? Todos o mesmo parecer. Mas o interessante é nós pensarmos que divisão não necessariamente fala de ter opiniões diferentes. Se trata de ter propósitos diferentes. E aí eu fiquei pensando em uma maneira de exemplificar e eu pensei muito num time de futebol. Né? A gente sabe que tem aquela... eu não sei muito não, mas eu vou tentar. Tem como é que chama? Que é 3-4-2, que é a forma que os jogadores jogam. Que o técnico posiciona o time, né? 4 na zaga, não sei quanto no meio de campo. Me ajuda aí. 4-3-3. Então, tem algumas maneiras de o técnico posicionar o time em campo. Então, supomos que eu e você façamos parte do time. E, na minha opinião, eu defendo que o 3-4-3 é melhor a gente jogar. E aí, o outro diz, não, eu acho que é melhor o 4-3-3. Enfim. Mas qual é o propósito? Que o time vença. Então, mesmo que eu tendo uma opinião diferente, e a opinião que vai prevalecer não é a minha, é a do técnico, né? Que vai decidir, não, vamos jogar assim. Então, mesmo a minha opinião sendo diferente, o meu propósito vai ser o quê? Ajudar o time. Independente se vai estar jogando da maneira com que eu achava melhor ou não. Outra coisa, queridos, que eu pensei, existem assuntos que nós podemos ter opiniões diferentes. Então, a divisão não necessariamente fala de coisas que são irrelevantes, mas de coisas que são essenciais e que nós não podemos abrir mão. Então, nessa questão, vamos continuar no exemplo aqui do jogo. Então, esse posicionamento, né, é algo, vamos dizer assim, não é crucial. O crucial é o quê? É que o time se esforce, é que o time jogue bem, né? E eu, como jogador, eu como parte do time, o que é que eu vou fazer? Vou me esforçar para a gente chegar no objetivo final, no propósito final. O que eu não posso não, já porque eu discordei, não está jogando do jeito que eu pensei, que é a minha opinião, que eu acho melhor, também estou nem aí. Se perder, perdeu. Então, isso é que não pode acontecer. Essa divisão de propósito, essa divisão naquilo que é essencial. O primordial é que o time vença, sim ou não? Sim. Se ele vai jogar, às vezes o cara faz lá aquele planejamento todo, aí é expulso um. Aí
Mas vamos lá, o time vai lá, mesmo com 1 a menos, se esforça e ganha. Então, o objetivo final foi conseguido. Amém? Então, é importante nós entendermos isso, que não pode haver em nós uma divisão de propósito. Amém? O nosso propósito tem que ser o mesmo, né? Mesmo que tenhamos opiniões em coisas que não são cruciais, diferentes, porque aí uma coisa que não pode mudar é que, não, eu tô nesse time, mas eu quero que ele perca, e outra pessoa tá no time e quer que ele ganhe. Não. Então, existem assuntos, né? Existem posicionamentos que não podem ser divididos, né? E aí tem outro texto que fala sobre isso, que eu gostaria também de ler com vocês. Filipenses. A gente está em 1 Coríntios, você vai um pouquinho aí para frente. Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aí veja o que diz o versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Quando Paulo traz essa palavra aqui, onde ele coloca lutando juntos pela fé evangélica. Então, independente de que se eu sou de uma igreja tradicional ou se eu sou de uma igreja pentecostal, nós cremos no mesmo Deus. Nós temos a mesma fé. E é por essa fé que nós lutamos. É por esse evangelho que nós lutamos, né? É pelos princípios que nós lutamos. Nós não somos adversários uns dos outros. O nosso adversário é o diabo. Então nós estamos do mesmo lado. E aí, infelizmente, muitas vezes a gente vê, né, esse tipo de divisão sendo levantada. Mas, gente, existe a igreja do Senhor. Amém? E aí essa igreja não pode estar dividida. E essa igreja, eu digo a você, ela não está dividida. Amém? Ela não está dividida. Nós estamos lutando juntos. E aí isso me faz lembrar tipo de uma guerra que ficam um puxando um lado do outro. Cabo de guerra. Eita, que hoje a minha mente, olha, de cabo de guerra. Então nós estamos todos de um lado só, puxando. Quem está do lado de lá é o diabo. E é interessante como nós vemos Jesus, né? Até para o diabo prevalecer, ele tem que estar unido também. Mas ele não vai prevalecer, amém? Porque conosco está aquele que é mais forte. Então Paulo, mais uma vez, e é interessante que este é o evangelho de Cristo, porque ele diz, olha, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Então, quando nós estamos firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, nós estamos de fato vivendo o evangelho de Jesus. Amém? Estamos de fato vivendo do modo digno do evangelho de Cristo. E aí Paulo também escrevendo aos Romanos, agora a gente vai voltar um pouquinho, Romanos 15, versículos 5 e 6. Romanos 15, versículo 5, versículo 6 diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus,
para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, Paulo está dizendo aqui, olha, que Deus, o Deus da paciência, o Deus da consolação, vos conceda o mesmo sentir. Que vocês sintam a mesma coisa uns pelos outros, para que vocês juntos, em concordância e a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Onde há divisão, o nome do Senhor não é glorificado. Onde há divisão, o nome do Senhor não é exaltado. E o propósito de Deus, e o nosso propósito deve ser esse, o quê? Glorificar o nome de Jesus. Então, independente de qualquer situação, independente de onde estivermos, de o que estivermos enfrentando, o nosso objetivo é glorificar o nome do Senhor. Gente, vocês já pararam para pensar como seria diferente se de fato, né, e que o Senhor, agora eu oro com Paulo, que Deus nos conceda isso. Você já pensou se o pensamento, se a prioridade, se o propósito de fato e de verdade de todo cristão, de todo aquele que crê em Jesus, que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fosse glorificar o nome de Deus? Gente, seria muito diferente. Mas eu creio que é isso que Deus quer. Amém? E eu creio que nós um dia chegaremos a esse nível, de estarmos todos como a uma só voz, glorificando a Deus. Amém? E aí, tem um texto da palavra do Senhor que Jesus, gente, Jesus faz um pedido, e óbvio que Jesus sabia, né, e sabe da importância de estarmos unidos, de estarmos juntos. João 17, versículo, eu acho fantástico esse texto, versículo 20 e 21. O capítulo 17 é a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus. Então todo esse capítulo é uma oração. E olha só o que é que Jesus está orando. Versículo 20 e 21 diz assim: não rogo somente por estes, né? Jesus estava dizendo, olha, eu não estou orando somente por esses, mas Jesus disse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Gente, olha só, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Gente, olha qual é o padrão. O padrão de unidade, o padrão de comunhão, o padrão de... é do mesmo jeito que Deus e Jesus estavam unidos. Ele diz, a fim de que, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Você acha que Jesus estava em unidade, em união com Deus? Com certeza. Ele diz, olha, que eles também sejam assim. Que eles sejam assim também eles em nós. Então Jesus orou por mim e Jesus orou por você. Porque ele disse, olha, eu oro por todos aqueles que vierem a crer, para que eles sejam um. Eles sejam um entre eles e eles sejam um em nós. Aleluia. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Sermos um em Deus. E aí, Paulo traz um alerta, queridos. Talvez, eu não sei se você vai recordar agora, mas infelizmente, às vezes é no trabalho, às vezes é na família, às vezes é na igreja, tem aquela pessoa que causa divisão, aquela pessoa que misericórdia, sabe aquela pessoa que fica fomentando, né? Diz uma coisa aqui, uma coisa ali e causa aquela turbulência e causa aquela divisão. Sabe o que é que a Bíblia nos orienta sobre essas pessoas? Romanos, capítulo 16, versículo 17. Veja que Paulo mais uma vez usa a palavra
rogo-vos. Ele diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem, então preste atenção, olhe, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, né? Doutrina é ensinamento, viu, gente? Então Paulo está dizendo, olha, preste atenção naquelas pessoas que que provocam as divisões, que provocam escândalos, que estão em desacordo. Desacordo com o quê? Lembre que não é simplesmente ter uma opinião, não é ter uma opinião diferente, é estar em desacordo com aquilo que é inegociável, com os ensinamentos que aprendeste. Quando Paulo está dizendo aqui a doutrina que aprendeste, Paulo está falando dos ensinamentos de Cristo, amém? E aí ele diz, afastai-vos deles. E aí é interessante, porque nós, apesar de estarmos falando de divisão, mas dessas pessoas que provocam divisão, dessas pessoas que provocam escândalos, dessas pessoas que estão em desacordo com os ensinamentos e com a doutrina, com os ensinamentos e que é a doutrina, nós devemos nos afastar. Então não é simplesmente estarmos unidos, mas é estarmos unidos, lembre-se, em um só propósito. Então se a pessoa não está no mesmo propósito, se a pessoa não tem esse acordo com os ensinamentos, então Paulo diz, então se afaste dessas pessoas. Porque o que vai acabar acontecendo, irmão, é que às vezes, se nós ficarmos próximos, né, de pessoas que estão em desacordo com os ensinamentos, que estão, né, provocando essas divisões, nós podemos nos tornar um deles. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Amém? E aí o versículo 18, Paulo continua, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, dos mais frágeis. Então veja o que Paulo está dizendo. Então olha, você está notando, você está vendo que a pessoa está provocando divisão, está provocando escândalo, que ela não defende, sabe, aquilo que você defende, a sua fé, aquilo que é essencial, aquilo que não é negociável, os ensinamentos da palavra de Deus. Se afaste. Porque essa pessoa com palavras suaves, com lisonjas, porque a pessoa não vai chegar para você, não vai chegar para nós e dizer assim, vamos causar uma divisão. Não, ela não vai chegar assim. Ela chega de mansinho, sabe? Uma palavra aqui, não sei, mas tu acha mesmo? Às vezes um questionamento que existe por trás, uma malícia. E aí, algumas vezes enganam o coração. E aí, isso me faz lembrar, me faz ver e perceber nesse texto de que normalmente essas pessoas são pessoas egoístas. Porque veja o que é que Paulo diz, olha, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Sabe aquela pessoa que diz assim, se não é do meu jeito, então eu não vou. Se não, não, eu queria que fosse assim, mas não vai ser assim, então a pessoa não está servindo a Cristo. Ela está servindo ao quê? Ao próprio ventre. Então essa pessoa causa divisão, essa pessoa causa escândalo. Porque aquele que serve a Cristo diz assim, cara, não sei, eu acho que a gente não deve, na minha opinião, a gente poderia não fazer assim. Mas se for para fazer, a gente tá junto. Porque existe um propósito maior. Não. Voltando ao exemplo do time. Então o cara tá lá, vamos lá, o auxiliar técnico, né? Diz assim, rapaz, eu acho que para nossa situação, não sei o que, a gente podia jogar desse jeito. O técnico disse, não, vamos assim mesmo. Ele disse, não tem problema, a gente vai. Ele não vai pensar nele só, ele vai pensar no todo. Ele não vai servir ao próprio ventre, né? Então, eu fiquei pensando nisso para que não somente tenhamos cuidado com essas pessoas, mas que também nós não sejamos essas pessoas. Gente, é muito fácil, vamos dizer assim, né? A gente apoiar sempre aquilo que
é de acordo com a nossa opinião, do nosso jeito, não sei o quê. Mas quando, né, não faz assim não. Mas eu acho que a minha ideia era melhor, não sei o quê. Cuidado, se nesse momento você ficar com o coração assim, também, não sei o quê, não me ouviu, não viu minha ideia, não pensou do jeito que eu disse. Não, cuidado com isso, porque se nós servirmos a Cristo, nós vamos pensar, não importa se vai ser desse jeito ou desse jeito, qual o propósito maior? É ganhar? Então nós vamos ganhar, então nós vamos jogar, então nós vamos vestir a camisa, então nós vamos lutar juntos, amém? Esse é o propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida, amém? Que nós possamos buscar o Senhor, sabe? Todas as vezes em que nós percebermos, né, alguém que está assim, ou até mesmo no nosso coração, alguma semente, alguma pontinha que pode estar ali, sabe, está trazendo o egoísmo, que pode estar trazendo essa divisão, que nós possamos vigiar e orar ao Senhor, dizendo assim, Deus, misericórdia, eu não quero, porque eu quero me manter de pé, amém? Lembra o que Jesus disse? A casa dividida, o reino dividido não pode subsistir, não pode manter-se em pé. Mas aqueles que estão unidos, aqueles que estão no mesmo propósito, aqueles que estão na mesma disposição mental, aqueles que estão juntos, sim, e principalmente, queridos, juntos em Cristo. Amém? Juntos nos propósitos do Senhor, juntos para glorificar, como nós lemos em Romanos 15, versículos 5 e 6, para glorificar o nome do Senhor. Esse é o propósito de todas as coisas, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, sabe? Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Se nem Satanás pode permanecer de pé dividido, imagine nós. Imagine nossa casa, imagine a igreja, imagine a sociedade. Não, gente. Nós não, ninguém, nada, por mais pequeno que seja ou grande que seja, nada se mantém de pé se houver divisão, né? Nós vemos isso de uma maneira bem clara na política, né? Só porque não ganha o partido que eu votei, eu quero que a cidade dê errado, eu quero que o Brasil dê errado, que a nação, tá vendo? Eu acho é pouco, não sei o que, não votou. Não, gente, não é assim. Você pode até não concordar, né, com a maneira com que fulano está governando, com que ciclano está governando, mas o propósito maior é o bem comum, né? É o bem da nação, é deixar de lado o egoísmo, dizer assim, porque não é o meu, então eu quero. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos entender que para nos manter de pé, seja como nação, seja como casa, seja como igreja, nós precisamos estar unidos. Amém? Eu queria orar com vocês nesse momento, para que o Senhor nos ajude, para que o Deus de toda paciência, de toda consolação, nos conceda esse mesmo sentir, esse mesmo pensar, sabe, esse mesmo propósito. Aleluia. Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento, meu Deus. Entendemos, meu Pai, quão é importante estarmos juntos, até mesmo na oração. Senhor, e aqui estamos, unidos nesse momento de culto, para adorar o Senhor, para glorificar o Teu santo nome. Oramos, meu Pai, para que o Senhor nos livre, meu Deus, de toda divisão. Para que o Senhor nos guarde, meu Deus, guarde o nosso coração. Para que não sejamos daqueles que causam as divisões, daqueles que estão em desacordo com os Teus ensinamentos. Que o Senhor também nos guarde daqueles que são assim. Para que nós não sejamos contaminados, não sejamos influenciados, meu Deus, por essas pessoas. Que Tu possas, meu Deus, guardar a nossa mente e que nós possamos, Jesus, ser, assim como o Senhor orou, que sejamos um em Ti, assim como o Senhor é com o Pai. Meu Deus, nos ajuda a alcançar, meu Deus, essa graça, essa bênção, meu Deus, de estarmos
tão unidos no mesmo propósito, sabe? Nos mesmos princípios, meu Deus, a ponto, meu Deus, de a uma só voz glorificar o teu nome, Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está em casa, que Deus te abençoe. Amém?